Opa, aí pessoal, tudo certo? Sexta de 3 no ar nesse dia 14 de 11 de 2023 para trazer para vocês alguns palpites de jogador, algumas dicas aí para vocês ficarem de olho, caso vocês já iam apostar nesses jogadores, vocês verem que faz sentido. Claro, a gente sempre traz números estatísticos, mas também vamos dar aqui os nossos palpites também de alguns jogadores para vocês incluírem múltiplas, triplas ou duplas. O nosso vídeo de palpite geral, as melhores opções do dia estão no ar. Coloca aqui o card aqui em cima, agora vocês podem clicar, conferir e verem lá o nosso vídeo de palpites gerais desse dia 14. Beleza? Vamos aqui para o nosso vídeo de jogador, mas não sem antes pedir para vocês 150 likes, meta para a gente entender que faz sentido a gente trazer para vocês esses palpites de jogadores. A audiência geralmente é menor, mas a gente precisa entender que compensa. Beleza? Se inscreve no canal, ativa o sininho se vocês não são inscritos. Também para não perder nada. O nosso grupo VIP aqui do lado, menor preço do mercado. E o grupo VIP mais completo, chamem lá. Todos os nossos palpites com base em números e estatísticas estão lá. Palpites extras, além, é claro, as melhores zebras, favoritos da noite. E também e-books, guias e muito conteúdo para você fazer dinheiro. É isso que importa, né? Vamos aqui começar o nosso dia com 76ers e Pacers, falar a respeito de Joel Embiid, o camaronês, melhor jogador aqui do 76ers, que hoje encara esse Indiana Pacers, no qual ele tem um ótimo histórico. São pelo menos 3 jogos dos últimos 6 recortados, com pelo menos 41 pontos. Em todos eles, praticamente, eles conseguiram pelo menos 31, ficando apenas abaixo desses 31. Dessa vez aqui, quando ele completou para 26 pontos, não à toa ele teve a sua menor minutagem, 37 pontos de média nesse recorte. Ele que é o dono do frontcourt desses 76ers, são jogadores que atuam ali mais no garrafão, e é nesse setor onde o Indiana mais sofre. Eles são um dos 10 times que mais sofrem pontos para pivôs em toda a liga, e o time que mais sofre pontos para power forward, que é a posição 4. O Joel Embiid é 5, mas geralmente ali, né, o jogador da posição 4 desse Philadelphia 76ers fica espaçado, então ele é um bom jogador pra gente trabalhar com pontos. A linha dele eu considero que tá bem alta, mas tentar pegar ele no ao vivo acima de 30.5 pontos é muito interessante, porque de fato ele tem potencial. Encara hoje uma das piores defesas da NBA, no caso Indiana é a 4ª pior de toda a liga, e a gente tá falando de um ataque que funciona do 76ers, o 3º melhor, e de um time que joga no ritmo alto. Indiana, 3º maior pace da liga, ou seja, muitas posses para eles, para os adversários, e consequentemente o Embiid deve pontuar bem. Beleza? O próximo palpite que a gente vai passar para vocês é uma dupla. Na verdade, a gente vai indicar 2 duplas para vocês, mas é com a pontuação mínima dos jogadores. Então vocês podem ou trabalhar só com a pontuação do jogador, ou incluir essas pontuações mínimas em outras entradas de vocês, ou fazer elas separadamente. É só para vocês terem uma noção. Vamos começar aqui com Luka Doncic, jogador aqui do Dallas Mavericks, que tem 32.7 pontos nos últimos 6 encontros contra os Pelicans, joga hoje contra esse mesmo adversário, vem de uma noite de 30 pontos contra eles, mesmo ali com 28 minutos, também uma minutagem ali abaixo da sua média de 32.1 contra esse adversário. Ele conseguiu superar a marca dos 23.5 pontos, simplesmente em 5 das 6 vezes que encarou os Pelicans mais recentes. O Doncic é um dos melhores jogadores da liga hoje, e joga na posição onde os Pelicans mais sofrem. É o 5º time que mais sofre pontos para jogadores de armação, e também é o time que mais sofre bolas de 3 para jogadores dessa posição. Então fica aqui o nosso palpite: pontuação mínima do Luka Doncic acima de 23.5 pontos. E aí a gente vai duplar com acima de 19.5 pontos do Jeremy Grant, jogador aqui do Trail Blazers, esse Portland, que hoje encara a 3ª pior defesa da liga, que é o Utah Jazz. Tem no Jeremy Grant o seu principal jogador em relação à pontuação para essa noite. A responsabilidade em cima dele é muito grande. O Shadon Sharpe é muito jovem e o DeAndre Ayton fica mais limitado ali na curta distância. O Jeremy Grant é um pontuador mais completo, encara uma defesa sem o seu principal protetor de aro. Lauri Markkanen vai jogar improvisado e ele tem capacidade de pontuar perto do aro também. Mas, acima de tudo, Brogdon, Scoot Henderson e Anthony Simons não jogam hoje, o que significa que os principais cestinhas do Blazers não estarão em quadra. As coisas vão ficar concentradas no Jeremy Grant. Vamos duplar com acima de 23.5 pontos do Luka Doncic, ele que tem 24.2 de média nos últimos 5 jogos, contra o Jazz. Lembrando que nessa época que o Jazz era muito melhor, e durante todo esse período ele nunca foi o responsável por ser o cestinha dessa franquia. Hoje ele vai ser, por conta dos desfalques. É um jogador com muita capacidade de pontuar bem, principalmente porque nos jogos mais recentes ele vem muito bem. Nos últimos 5 jogos, o Jeremy Grant superou a marca dos 19 pontos 5 vezes consecutivas, com uma média de 27.6 pontos por jogo. Mesmo encarando algumas defesas interessantes como Los Angeles Lakers,
de Anthony Davis e também o Memphis Grizzlies de Marcus Smart e Jaren Jackson Jr., os dois defensores do ano mais recentes que a gente tem, né? O defensor do ano da temporada passada e o da retrasada. Então, acho que ele deve pontuar bem, porque o Utah Jazz é uma defesa péssima. A gente tá falando, como eu disse pra vocês, da terceira pior defesa da liga por 100 posses de bola e de um dos times que mais sofrem pontos no paint em toda a NBA. É o setor onde é mais fácil e onde o Jeremy Grant deve produzir com mais facilidade. O Jazz é o quinto time que mais sofre pontos nesse setor em toda a NBA. Beleza? E a nossa outra dupla vai ser no jogo dos Warriors. A gente vai duplar aqui o acima de 15,5 pontos do Karl-Anthony Towns com mais de 23,5 pontos do Curry. O Karl-Anthony Towns tem altura e qualidade para pontuar de diversos setores da quadra, principalmente contra essa formação baixa que o Warriors gosta de jogar. Ele vem de uma partida de 21 pontos contra esse adversário, média de 23,4 nos últimos 9 encontros. Superou essa marca dos 15,5 na grande maioria das vezes, né? Desses 9 jogos recortados, superou em 8 e ficou por 2 pontinhos na única vez em que ele não conseguiu ultrapassar essa marca. Repito, ele vai enfrentar um time ali com uma estatura mais baixa, o que deve facilitar um pouco a vida dele. Agora falando de Stephen Curry, vamos falar aqui de um dos melhores jogadores da história recente do basquete, média de 29,6 pontos nos últimos 8 encontros contra o Timberwolves, mais de 23 pontos contra esse adversário em 7 desses últimos 8 encontros. Ele conseguiu 38 na partida anterior, vive uma das temporadas mais pontuadoras da sua carreira, média de 30,8 pontos nos últimos 8 jogos, superando os 23,5 em 5 dos últimos 6 jogos que ele fez. Beleza? Ele tem um adversário duro hoje, de fato, que defensivamente vem muito bem, mas ainda assim as linhas eu considero baixa para um jogador desse calibre, que joga dentro de casa e que vai ter muito volume de jogo. Então, mesmo que ele erre muito, ele vai ter uma quantidade de arremessos boa o suficiente para conseguir ultrapassar essa marca. Beleza? Lembrando que todos os nossos palpites são baseados em números e estatísticas. A gente espera que vocês tenham gostado desse vídeo. E lembrando, essas duplinhas que a gente indicou, vocês podem combinar com outras coisas interessantes também para poder ser bem lucrativo. Beleza? Muito obrigado pela audiência de vocês. Espero que tenham deixado o like para ajudar o nosso projeto a seguir acontecendo. E seja membro do nosso canal para garantir um conteúdo exclusivo por um preço bem em conta, um valor simbólico, que vai ajudar a gente a continuar trazendo vídeos exclusivos para vocês. Muito obrigado pela audiência e falou! Opa aí pessoal, tudo certo? Eu sou o Léo e nesse vídeo especial, com muito orgulho, nós vamos anunciar o nosso novo projeto, é o Fantasy Game da On Fire. O Fantasy Game é aquele tipo de game que você depende do desempenho real das franquias ou jogador para poder garantir prêmios em dinheiro, onde você com apenas R$10 pode ganhar valores superiores a múltiplos que você faz diariamente nas suas apostas esportivas. Mas como funciona o Fantasy Game da On Fire? É simples, você vai escolher uma franquia que vai jogar em cada dia da semana, você só precisa acertar na sequência os times que serão vencedores, ou seja, um para segunda, um para terça, um para quarta e assim por diante, até chegar no domingo. Não necessariamente você vai ter que acertar todos para ser vencedor, mas se você acertar todos e chegar vivo no final da semana, você garante um prêmio que vai ser só seu, de um percentual alto do valor acumulado dos participantes em dinheiro no Pix, ou então você vai dividir esse prêmio de forma igual com todos os sobreviventes. Só que você também pode vencer esse game acertando poucos jogos. Digamos que você acerte segunda, terça, quarta. E na quarta-feira, todos os seus adversários, digamos assim, tenham escolhido franquias que perderam na segunda ou na terça. Aí, você vai ser vencedor apenas acertando, por exemplo, 3 franquias. O grande objetivo dessa corrida é chegar no final, mas acima de tudo, ser o último a ser derrotado, digamos assim. A única regra é que você não pode repetir nenhuma franquia. As inscrições já estão abertas e ela vai até domingo, às 16 horas, horário de Brasília. Então participem, espero que gostem, tenho certeza que vocês vão se divertir, espero que vocês gostem do nosso Fantasy Game, chame a gente lá no WhatsApp para tirar dúvidas e também para fazer a sua inscrição. Muito obrigado pela atenção de vocês e falou!